Oi, eu sou Janaína de Figueiredo, sou escritora e antropóloga, e você está comigo no espaço Entrevistas na FLIS. Conosco, o escritor moçambicano Ungulani Bacacossa. Ungulani tem diversos prêmios literários e em 2002 o seu romance O Alalape entrou na lista dos melhores romances africanos do século XX. Em 2018, Ungulani recebeu o prêmio José Craveirinho de Literatura pela Associação de Escritores de Moçambique. Ungulani, um prazer imenso o senhor estar aqui conosco nessa Festa Literária Internacional de São Sebastião, a FLIS 2020 online. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Janaína, por este honroso convite, né, de participar por esta via nesse grande festival de São Sebastião. Muito obrigada. Ungulani, eu queria começar esse bate-papo pelo seu nome. O senhor se chama Francisco Esaú Cossa, né? E adotou o nome literário Cossa, né? E adotou o nome literário de Ungulani Bacacossa, certo? Pois. Eu imagino que é um nome tradicional. Eu queria que o senhor falasse um pouco, contasse para nós os significados em torno do nome tradicional em Moçambique. Eu não sei se tem um significado do nome, se o senhor poderia contar para nós. Pois. Não, ótima pergunta. Na verdade, eu nasci durante o período colonial, muito antes da independência. E na altura, e naquele tempo, e muito por força também da concordata do acordo estabelecido entre Portugal e o Vaticano e a Santa Sé, os nossos nomes, os chamados, eles chamavam nomes gentílicos, não podiam ser registados. Então nós tínhamos um duplo registro, quer dizer, tínhamos o nosso nome tradicional, o nome que realmente, este meu nome é o nome do meu tio-avô, que assim se chamava, tanto no período pré-colonial, praticamente, ele tinha esse nome, e eu, por força do registro português, eu tinha que ter um nome cristão, daí Francisco Esaú Cossa o apelido, né? E, tradicionalmente, eu mantive o meu nome, que era de Ungulani Bacacossa, que diminua os Cossas, e no caso dos Cossas é um apelido, vocês chamam sobrenome, é um sobrenome de muita gente. Então, no meu caso, o nome é Ungulani Bacacossa Banhiga, ou seja, diminui os Cossas, que são muitos. Eu nasci, de certo modo, tradicionalmente, para acabar com os Cossas, não é? Mas, na verdade, não, quer dizer, metaforicamente é isso, mas é só para dizer que os Cossas são muitos, e é esse nome. Quando comecei a minha vida literária, achei por bem, quer dizer, dar outra vida a esse nome, e que esse nome não se circunscrevesse só ao mundo familiar. E porque muitas das vezes no nosso mundo familiar, e quando se invocam os espíritos, os nomes que são invocados são esses nomes tradicionais que nós temos. Só que depois da independência, a liberdade, não é, para o uso de nomes foi tão grande que hoje há nomes africanos, há nomes brasileiros, há nomes russos, há nomes de todos os quadrantes, né? Mas enfim, eu mantive, e foi o nome. Não tive que inventar muito um pseudónimo, porque era o meu próprio nome tradicional, e geralmente os nossos nomes tradicionais têm um significado, como bem disse, e pertence a alguém, ou um tio-avô, ou uma tia-avó, ou do avô, ou de um tio distante, quer dizer, os nomes vão se reproduzindo. Como mesmo na modernidade, né? Os nossos filhos vão ter o nome do tio, ou do avô, do pai, etc. Acho que me fiz perceber.
Sim, sim. O senhor sabe que o meu nome, Janaína, ele é afro-brasileiro, né? Pois. Que significa Ah, a senhora das águas salgadas movimentadas. É um nome que vem. poxa, que É, e tem pois, muitas narrativas em torno de engraçado. Janaína, e aí eu nasci, Pois, convivi muito com essas narrativas sobre o meu nome, né? Nas tradições afro-brasileiras, nome e pois, pessoa formam a mesma coisa, o mesmo sim, sim, significado. Então, pois, às vezes se confundem, né, as histórias do nome e as histórias da própria pessoa. Ungulani, e é verdade. e as pessoas têm muita curiosidade em saber como que o escritor ou a escritora esses escritores e escritoras começaram a escrever, né? Tem escritor que sempre Pois, escreveu e tem outros escritores que algum episódio marca esse encontro com a escrita, com a literatura. Eu estava vendo um pouco sobre a sua biografia e o senhor contou um pois, pouco que a sua experiência no campo de reeducação marcou o seu encontro com a literatura. Eu não sei se foi ele. foi um marco porque eu comecei a trabalhar de facto em 1978 na província do Niassa, que era uma província mais setentrional de Moçambique, e era uma zona onde, e por força da revolução então vigente, eram enviadas pessoas que não alinhavam com o sistema, não é? E essa experiência marcou-me indelevelmente. E de tal forma que eu comecei a sentir a preocupação de transcrever essa realidade, puxar essa realidade. E desse momento até ao primeiro impulso foram alguns anos, né? Anos de aprendizagem, anos de leitura, anos inclusive de ter algum traquejo no mundo literário, mas enfim, muitos de nós, e tu, Janaína, também estás no mundo das letras, muitos de nós, por vezes, ficcionamos um pouco o nosso ponto de partida, né? Mas, de facto, o meu ponto de partida foi mesmo esse. Foram os campos de educação que me marcaram e uma realidade que só consegui transpor, digamos, para a literatura 20 e tal anos depois. Sim. Nossa, deve ter sido bem forte, né? Deve ter sido bem forte, né, Gulani, essa experiência. Para o senhor reescrevê-la, né, de alguma forma, depois de 20 anos. Pois. Mas uma das marcas da sua produção, Gulani, é a memória, né? Um dos temas muito fortes na sua produção é a memória. E essa memória, mais, para usar um termo de um historiador que chama Michel Pollock, né? Ele fala de uma memória subterrânea. Então, me parece que as suas produções elas sempre dão vozes a essas memórias marginais, subterrâneas, né? Que muitas vezes a história oficial tentou apagá-las ou, de certa forma, marginalizá-las, né? Então, acho que é uma marca muito forte sua. Não sei se tem uma relação com a sua formação. O senhor é formado em História também, né? É historiador, como eu. De certo modo a minha área em História, a minha formação em História, a minha paixão também pela tua área, Janaína, que é Antropologia, enfim, e acima de tudo a realidade, não é? E sabe que a nossa história, a história deste país é uma história recente, é uma história, as imagens, é uma história que está sendo escrita pelos vencedores, não é? Durante a gesta de libertação, é uma história que vai colocando nas margens, portanto, desse grande leito, que é a história que está sendo construída, vai colocando nas margens acontecimentos, realidades
e que eu tive a oportunidade de assistir. Veja que a independência deste país encontrou-me, eu já com os 17 anos de idade, portanto, numa altura em que pude captar e também numa altura em que pude comparar o anterior com o presente e também num momento em que a minha preocupação com a nação foi de encontrar as várias vozes deste país, não é? E o número de excluídos do projeto foi enorme. Então eu tive sempre a preocupação de dar voz a essas vozes marginais e sempre com a intenção de que são vozes que também devem ficar na história, não é? E a melhor arma nesse sentido, de facto, é a literatura. O seu romance, o Alalape, é genial nesse sentido. Ele tem uma porque ele tem uma estrutura temporal também muito interessante, né? Muito fragmentária, né? É um romance que deixa muito aberto também para múltiplas interpretações, né? O senhor desconstrói essa visão tanto colonialista como também pós-independentista, né? E abre para múltiplas vozes. Sim. Numa construção, Ngulane, que é sensacional. Só tenho a parabenizá-lo por esse presente que o senhor nos deu. Muito, muito bom. E agora o senhor trouxe, a Capulana publicou o Gugunhana, né? Gugunhana. E o Gugunhana tem os dois romances, né? O Alalape, traz o Alalape, e As Mulheres do Imperador, né? Eu queria saber, bom, para mim faz um certo sentido os dois romances estarem juntos, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco para os participantes da festa, né? Por que colocar os dois romances numa edição única, né? Chamada Gugunhana? Falar um pouquinho. Eles têm também um tempo, né, de publicação entre um e outro, um tempo grande, né, um intervalo grande entre um e outro. Muito. Se o senhor pudesse... Veja, Janeira, no caso do Gugunhana foi uma estratégia editorial. A edição primeira saiu em Portugal e na edição brasileira discutiu-se isso. E eu aceitei que saíssem os dois porque quando saiu o Gugunhana, a questão, ele foi para o exílio, a questão das mulheres as mulheres ficaram na minha memória, ficaram lá guardadas. E eu fui escrevendo outras coisas, né? Outras urgências literárias, né? Foram-se apoderando de mim e só a partir, sensivelmente, de 2013, 14, as mulheres voltaram de novo a pedirem. E eu, nessa altura, tive grandes dificuldades. A grande dificuldade, tu sabes muito bem, na história maiúscula, digamos, o papel das mulheres é um papel extremamente secundário. Eu comecei a trabalhar o livro em princípios de 2014, mas com grandes dificuldades, uma vez que não encontrava, e tu sabes muito bem, que a narrativa baseada em fatos históricos, no mínimo temos que nos basear em alguns fatos para depois ficcionar e dar corpo, digamos, ficcional àqueles fatos. E acontecia que eu não encontrava o nome das mulheres. Sabia que as mulheres eram tais, e sabia que haviam regressado ao país um número de mulheres, mas não sabia delas quais é que faleceram e quais é que regressaram. Então, esse é que foi o grande problema. Só em princípios de 2016 é que o editor português me fez chegar um documento em que
se relatava mais ou menos o trajeto das mulheres. E eu aí, digamos, tranquilo, e para não provocar os espíritos, digamos, dessas mulheres, para que não me incomodassem, mas já na posse dos nomes daquelas que regressaram, a narrativa fluiu de tal forma que eu adorei imenso estar na pele delas e gostei. E para mim foi um ato que eu achei que era de honrar as mulheres, um ato também de dizer que a história, a grande história, as mulheres têm sempre um grande papel, apesar de hoje, digamos, já nos tempos contemporâneos, digamos, a história já dá razão a esse fato, mas que nos séculos passados a mulher estava para o outro lado da cortina. E eu trouxe ao público isso. As pessoas disseram, mas porquê este tempo, este espaço? Eu não sei, as histórias estavam lá. Tive a preocupação de as trazer para cá, mas que aquele momento em que elas entraram em mim foi só a partir depois de ter, depois de ter escrito Entre as Memórias Silenciadas, que é, digamos, que não saiu essa edição no Brasil, que é, digamos, a obra que eu dedico aos campos de reeducação, de facto. Depois disso é que as mulheres vieram de cima e pediram para que tivessem vida, para que tivessem espaço e que dissessem que, olha, o tal Murunhano, o tal imperador ficou por lá. Mas nós, 15 anos depois, algumas de nós pisamos depois a terra que saíram, não era Moçambique, eles não sabiam, para elas era o Império, e voltaram e encontraram uma terra sem o Império, uma outra configuração, um outro estatuto, um outro nome. Deve ter sido extremamente doloroso para elas. Acho que tudo tem seu tempo, né? Como diz meu pai, é verdade. Tudo tem seu tempo, né? Eu acho que as coisas vão amadurecendo, né? Principalmente para os escritores, né? Existe um tempo que é um tempo diferente, né? De amadurecimento dessas histórias, elas vão e voltam, e aí quando elas estão bem maduras, elas nascem, né? Vamos dizer assim. Uma outra curiosidade, Ngungulane, que as pessoas geralmente têm sobre os escritores são as tais influências literárias, né? E a gente sabe que a literatura moçambicana teve um diálogo muito grande com a literatura brasileira, né? Os escritores moçambicanos, num dado momento, leram muito escritores brasileiros, né? Jorge Amado, os modernistas. E é interessante, Ngulane, que agora a gente assiste um movimento contrário. Muitos escritores brasileiros sendo influenciados pelos escritores moçambicanos, essas gerações mais novas se inspiram, né? Eu mesma, que não sou tão nova, mas me inspiro muito na produção literária moçambicana, na sua produção. Eu também já ouvi que alguns escritores têm essa influência de escritores brasileiros, escritores moçambicanos, mas alguns outros têm outras influências. Eu queria saber um pouco as suas. Quais foram as suas influências literárias, se foram os brasileiros ou se não foram, se foram nesse espaço latino-americano ou espaço africano, como que foi isso para o senhor? Sabe, eu colocaria realmente isso num tripé, digamos, há uma literatura africana que, de um certo período, nós aqui em Moçambique começamos a ter o acesso a escritores nigerianos, senegaleses, como o Chinua Achebe, Chinua Achebe, Ngungwa Thiong'o, digamos, falando desses, depois o cineasta senegalês, o Sembène Ousmane, que nós, a partir de um certo momento, tivemos acesso a uma literatura africana, mas depois, por força, inclusive, enfim,
as nossas bibliotecas também, uma entrada na literatura europeia. Portugal um pouco, porque o ensino forçava-nos a ler alguns escritores que eram excessivamente pesados. Do Brasil veio uma lufada, porque chegávamos, acima de tudo, com o Jorge Amado. Na minha geração, o Jorge Amado foi, digamos, a grande leitura, e os modernistas, Graciano Ramos e todos os outros. Mas quando, digamos, esse veneno, esse vírus também entrou, que é o da literatura, quer dizer, andei à procura, no meio de tudo isso, a tentar encontrar a minha grande família. Quer dizer, qual é a minha família? O que é? Nos africanos, eu vi alguma relutância neles, da geração 50, 60, entrar, digamos, nesse mundo mágico africano. E, por incrível que pareça, foi na América Latina e na América de língua castelhana ou espanhola, onde encontrei, digamos, que me marcaram profundamente. Claro, hoje em dia não parecia mais, mas eu parti um pouco do escritor cubano, que realmente é considerado o pai do realismo mágico, que é o Léo Carpentier, e depois do peruano João Rufo, e todos esses escritores, até o Borges, que é inimitável, mas enfim, dá, digamos, pelo percurso que ele faz, a história, como ele brinca, como é que ficciona, tudo isso eu encontrei na América Latina, aquilo que em África, nos escritores, eu não encontrei. Ou seja, tu sabes muito bem, mais do que eu, pela tua formação, que nós temos um mundo, aqui o mundo noturno e o mundo diurno. Né? O nosso mundo noturno é o não racional, quer dizer, e o diurno é o mundo racional que nos obrigam, digamos, e o noturno é aquele mundo onde os curandeiros vêm, entram nas nossas casas, temos as mesinhas todas, mas que de dia temos que assumir o outro mundo, não é? Como que não, aquilo é superstição, não, eu não entro nessas coisas, eu sou católico, etc. Então, mas todos nós jogamos entre esses dois mundos. E eu senti que a literatura africana nunca conseguiu entrar e dar essa liberdade, o imaginário, para entrar nesse mundo noturno e trazê-lo à luz do dia e dizer, não, meus amigos, olha, todos nós temos, como aqui a gente diz, o 111, Janaína, é aquele sinalzinho curandeiro diz, olha, já estás protegido, que se faz com a lâmina, são os 3 traços pelo corpo, né? Qualquer corpo diz, olha, você não tem 111, então já entrou nesse mundo. E eu pensei que, bem, e vi na literatura latino-americana, dos anos 60, 70, desses grandes autores que entraram no mundo fantástico, mágico, no realismo mágico, eu vi que a África tem essa abertura, não a imitar como tal, entrar nessa linha, mas de que a nossa literatura deve se libertar, deve dar voz a isso, quer dizer que por vezes não conseguimos explicar que fenómeno é esse, mas que é um fenómeno que está dentro de nós, é aquilo que recordo-me a mim, naquela altura, o João Paulo Sartre perguntou ao Jorge Amado, por causa lá dos axés na Bahia, se ele acreditava. Diz que, eu não posso dizer se não acredito, mas que é o mundo que está em mim, não pergunto se acredito ou não, mas, quer dizer, é nesse sentido, né? Nós, olha, é o nosso mundo e devemos respeitar e eu acho, acima de tudo, é para o aproveitamento na literatura. E eu acho que foi muito bom, foi a grande influência que eu tive, não tanto dos brasileiros nessa linha, mas, acima de tudo, dessa narrativa mágica que eu adorei. Quer dizer, eu pus-me uma obra dessas, e um Dostoiévski disse que não, desculpa lá, Dostoiévski já não entra para mim, dá muito bem para a minha cultura geral, mas eu prefiro entrar nesse mundo porque há um entrosamento muito grande.
Acima de tudo, a minha alma entrosou-se muito com a literatura latino-americana de linha castelhana. Que legal. Gulani, esses dois lugares que você fala, que também é muito, muito típico de muitas pessoas aqui no Brasil e escritoras, eu também vivo esse duplo pertencimento, né, que a gente fala, essa dupla consciência. E agora a missão, eu não sei se a palavra certa seria missão, né, que ela carrega um monte de adjetivos, mas como a sua literatura, enfim, tem uma missão de percorrer por esse mundo noturno, né, dessas tradições, mas a partir de um olhar diferente, né, descolonizando também, porque existe uma produção muito estereotipada, né, muito cheia de estigmas sobre esses universos que o senhor falou, né, essas tradições africanas, esse mundo que está que é pulsante, né, em Moçambique, que é bem pulsante em muitos países africanos, mas, por outro lado, ele passou por um processo de estigmatização, né? A gente, pensando nas pessoas fora da África, imaginam essas tradições de um jeito, né? E eu acho que a sua literatura e de outros escritores moçambicanos, de outros escritores africanos, vem numa contramão, né? Numa contramão de dizendo sobre um outro olhar. Eu acho que isso é uma grande, não sei, uma grande contribuição, acho que da literatura, né? Se a literatura tem alguma missão, né? Talvez seja essa, né? De tirar do lugar um lugar que foi colonizado, foi feito pelo colonizador, né? O Gulani, que foi produzido pela colonização, né? E o senhor sabe que tem respingo aqui no Brasil, né? As tradições afro-brasileiras, elas também também são envoltas de muito preconceito, de muitos estigmas, né? Então, o quanto também a literatura aqui, a literatura negra, a literatura afro-brasileira também tem, vamos dizer, entre aspas, essa ação, né? De desconstruir um lugar feito pelo colonizador, né? Gulani, quais são os desafios para os escritores moçambicanos com relação à sua produção literária ou mesmo à literatura moçambicana? É uma pergunta ampla, né? É uma pergunta ampla e de difícil resposta. Difícil resposta porque é que, Janeiro, nós estamos num país de múltiplos desafios, não é? Onde a literatura, sendo uma área necessária, não ocupa um espaço privilegiado, digamos. A literatura moçambicana, ela está ganhando o seu espaço muito por custa dos próprios autores, muito por custa do esforço que os autores investem nesse sentido e que resulta, digamos, na emergência de algumas editoras nacionais. O ensino já começa a entender, digamos, a própria literatura. A universidade, por sua vez, também já tem agora licenciaturas no campo da literatura. Digamos, a literatura, por si, não é? Conseguiu ocupar o seu próprio espaço. Agora, há desafios enormes. Os desafios enormes passam, por um lado, pela sedimentação dessa literatura no espaço nacional. Há aqui um problema que provavelmente o Brasil vive, mas numa outra circunstância. É que tu tiras a tua obra hoje em Maputo, na capital, provavelmente só daqui a 3 ou 4 meses essa obra chegue à região mais norte. 2, das cerca de 200 livrarias que herdamos do período colonial, neste momento o país
tem entre 15 a 20, há uma pequena flutuação, porque há algumas livrarias que passaram para papelarias, não é? E há outras papelarias que vão fazendo o papel de livraria, mas neste meio, e que não conseguem ser livrarias. Quer dizer, tu não tens um espaço de circulação do livro, um espaço amplo, tu não tens uma distribuidora, como eu me referi atrás, capaz de alargar, tu não tens, ao nível das escolas, outro grande problema, tu não tens bibliotecas, no sentido do aluno ter acesso ao livro. Por exemplo, entre as 16 mil escolas do ensino secundário, né, provavelmente só 100 é que tem aquilo que, no sentido exato do termo, podemos chamar de biblioteca. Por outro lado, a política da educação, neste momento, já está a entrar numa outra concepção da educação, que é fruto, digamos, do Fundo Monetário Internacional, etc., que é de construir essas salas de aula. Ou seja, a gente que lê não são escolas que se constroem, mas constroem salas de aula. E tu sabes muito bem que a sala de aula em si, não é? Não funciona como escola. A escola é todo o mundo que vai educar a criança desde uma educação musical, passando por todas as atividades extracurriculares, onde a leitura desempenha um papel fundamental. Infelizmente, eu acho que a literatura nós escritores temos esse papel cívico no sentido de fazer chegar o texto às escolas. É um trabalho titânico, não é? É um trabalho titânico porque as escolas às vezes têm outros projetos e muitas das vezes um simples dicionário não chega à escola mais recôndita, não é? Porque muitas das vezes, Janaína, quando se olha para os países africanos, o olhar circunscreve-se às grandes cidades. Mas 80% da população é camponesa, né? Está lá no mundo rural, está lá onde, digamos, os sinais, digamos, da modernidade não chegaram, ainda está circunscrito, onde hoje nós falamos nestas plataformas, mas a energia só toca praticamente a 20% da população. Então, todo este mundo, eu dou razão quando o Vargas Llosa, esse peruano, né, disse que ser escritor no terceiro mundo é um ato de loucura, não é? Realmente é um ato de loucura, quer dizer, onde o acesso ao livro e à leitura é diminuto. Mas não sou pessimista, não é? A literatura está no bom caminho e, acima de tudo, há uma área, Janaína, que nós não falamos e que eu acho que está a ter um grande papel. Eu, por pressão, entrei ao de leve, mas acho que não tenho capacidade e nem traquejo e nem talento para isso, que é a literatura infanto-juvenil, que é essa literatura que é fundamental para que os jovens e as crianças tenham acesso a esse tipo de texto. Felizmente, Moçambique, há uma pléiade de jovens que está a abraçar a literatura infanto-juvenil, graças, devo dizer, a esta ponte direta que se estabelece entre Moçambique, eu digo África, e o Brasil. Porque antes, Janaína, a ponte passava-se, era triangulada. Nós, para conhecermos o Brasil, tínhamos que abrir a porta de Portugal para saber o que é que entrava em Portugal para chegar. Mas hoje, a ponte é direta, não é? E o Brasil tem uma literatura infanto-juvenil pujante, extraordinária. Eu participei em novembro, outubro, muito antes da pandemia, acho que 6 meses antes, num fórum sobre literatura infanto-juvenil que aconteceu em Oeiras, em Portugal, em que vi, organizado também por uma curadoria brasileira, em que vi a pujança, de facto, da literatura infanto-juvenil brasileira. Eu acho que esta relação
esta ponte vai contribuir para que as nossas crianças tenham desde cedo acesso, digamos, ao livro, acesso a esses textos, aparentemente simples, mas extremamente difíceis na sua execução. Muitos desafios, né, Ungulani? Muitos desafios. Eu acho que sim. E você escreveu um livro infantil, né? Rei Mocho? Pois. Rei Mocho, sim. Foi publicado aqui pela Capulana. Pois. E Ungulani, como que funciona essa relação dos escritores moçambicanos com os outros países? Não existe uma circulação, um movimento de criar, vamos dizer, um mercado de literatura africana? Não tem esse movimento no interior do continente? Não. Muito antes, nos primeiros anos da independência, a circulação da literatura entre os países africanos de língua portuguesa era intensa. Mas a partir do momento em que o movimento, digamos, as entidades públicas, não é, passaram a ter um papel muito secundário, digamos, na dinâmica literária, e os editores começaram a ter um papel preponderante, então a literatura como gênero passou a ser dominada, né, nos nossos países muito pelas editoras e pouco, digamos, por um movimento mais amplo. Quer dizer, hoje são os nomes que começam a circular, mas não a literatura como um todo, ou seja, o que é que vai sobre o Brasil como literatura moçambicana, o que é? Quer dizer, é tudo isso. Entendi. Sorte nossa neste momento é que as universidades brasileiras jogaram um papel fundamental nos princípios dos anos 2000, no conhecimento das literaturas. E tudo isso, creio eu, impulsionou para que editoras como a Capulana, um pouco a Nandiala também, não é? Essas editoras se interessassem, né, muito por essas literaturas e fossem amplas, digamos, na sua divulgação. Daí que o catálogo seja muito amplo e há muitas vozes e há outros escritores, principalmente no campo infanto-juvenil, que já têm, digamos, uma ligação direta e profunda com o Brasil. Eu acho que isto é uma grande corrente que está a existir, porque em relação com Portugal, a relação é muito mais editorial e com muito poucos autores, digamos, nesta relação com os países africanos, apesar que o Brasil já começa a ser vasto. Eu acho que é um país amplo, há muitas semelhanças também com a África, e isso para mim é fundamental e vai dar, penso, nos próximos anos, uma grande dinâmica, não é? Este intercâmbio direto que existe entre o Brasil e a África, no caso Brasil e Moçambique. Sim. E Ungulani, para a gente finalizar finalizar nosso bate-papo, eu queria saber, bom, primeiro, se você tem um projeto de livro chegando, se podemos esperar mais dos seus presentes e como que está esse processo, né, da sua escrita, falar um pouquinho sobre isso. Não, eu tenho um projeto, mas sabe que, Janine, eu sou um pouco supersticioso. Há uns 10 anos atrás, eu tive o jeito de dizer, olha, tem um título tal que vai sair, e a coisa foi emperrando. Então, mas está, e com esta pandemia, e como há um escritor vosso que bem definiu, que acho que é o Arum, não é? Que nós estamos presos, quer dizer, e para nós como escritores até é bacana, não é? Como se dizem, estarmos, mas só que esta prisão
é uma prisão domiciliária, quer dizer, uma prisão com tornozeleira. Isso é que é um pouco castrante. Mas o livro está na forja, provavelmente o próximo ano deve estar a pouco. Não te vou avançar sobre o que é, mas é um tema novo, um pouco ligado à nossa história, mas que é uma história recente do país. E espero que próximo ano, lá para os finais, possa estar aí no Brasil, caso esta pandemia que veio para ficar bem nos permita. Né? E após a pandemia, nós, na nossa próxima FLIS, se tudo der certo, o senhor estará conosco aqui ao vivo. Você vai conhecer aqui a cidade linda do litoral de São Paulo, uma cidade muito agradável. A gente vai ficar muito feliz com o senhor aqui. Maravilha. Eu vou fazer um tour com o senhor aqui por São Sebastião. Pois, maravilha. Ô, Gulani, e para a gente terminar, eu queria que o senhor dissesse quem é um Gulani. Quem que é um Gulani? Como que o senhor... Eu, resumindo, diria que um Gulani é um fulano que foi possuído, digamos, por esse espírito malévolo, de certo modo, mas também benéfico, que é a literatura. Porque, pronto, é uma área que eu digo sempre às pessoas que, olha, quem quiser ter dinheiro, quer ter riqueza, olha, procura outra coisa, vá para uma machamba que não é pela literatura, porque isto é algo que vem de dentro, é algo que nos persegue, que nos impossibilita, digamos, às vezes, de fazer outras coisas. Mas, enfim, eu nasci em 57, tive a sorte de ter pais de etnias diferentes, o que me permitiu, e depois de serem funcionários públicos, o que me permitiu circular pelo país inteiro, digamos, grande parte do país, e de conhecer a realidade cultural deste país, que me serviu e tem-me servido bastante nos meus textos. Eu fui professor de carreira, trabalhei em várias áreas, na área do cinema, também trabalhei na área do livro e do disco, enfim, agora sou um jovem aposentado e que enfim, olha para a literatura já como uma atividade a tempo inteiro. Sim. Gulani, obrigado. Muito obrigada pela sua participação nesse espaço virtual de entrevistas na FLIS, essa festa literária internacional 2020 online. Conversamos com o escritor moçambicano Gulani Bacacossa. Foi uma honra tê-lo conosco, Gulani. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito. Espero que voltemos a encontrar aí já fisicamente em São Sebastião.